1 Coríntios, capítulo 2. Vamos fazer a exposição de todo o capítulo 2, mas vamos ler inicialmente somente o versículo 9. 1 Coríntios 2, 9. A quarta mensagem dessa série. Diz assim um texto bíblico: Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Somente esse texto. Vamos falar com o Pai. Senhor Deus, nós te louvamos pela leitura de uma pequena porção da Tua palavra mais uma vez hoje aqui. Pequena, mas poderosa, que aponta para uma revelação grandiosa de Deus. Carecemos agora da iluminação do Espírito, para que consigamos entender a Tua vontade revelada nas Escrituras Sagradas. Trabalhe em minha vida, Senhor. Trabalhe também na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Chegamos no capítulo 2, com o apóstolo Paulo tratando ainda do mesmo assunto que vimos nas últimas semanas. O grande problema da divisão no meio da igreja. Eu já comentei na última mensagem que muito provavelmente a igreja de Corinto estava sendo influenciada por um grupo de pessoas que gostava muito de um bom discurso, de um bom palestrante. Mas o problema era que essas pessoas valorizavam a forma mais do que o conteúdo. Era um grupo de pessoas que gostavam de ver o jeito do pregador, as belas palavras que o pregador utilizava, a performance do pregador, e não observava a mensagem pregada por ele. Para elas, as belas palavras, as citações filosóficas, a forma de pregar, eram mais importantes do que a mensagem pregada. Com isso, querido, surgiram na igreja famosos pregadores eloquentes, homens que arrebatavam os corações de multidões com seus discursos inflamados de sabedoria humana, porém vazios da verdadeira sabedoria, que é a sabedoria de Deus, ou do verdadeiro conhecimento, que é o conhecimento de Deus. Paulo utilizou esse trecho de sua carta para denunciar essa prática e para lembrar a todos que a verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento nasce, em primeiro lugar, na mente santa de Deus, e que Deus revela essa sabedoria ou esse conhecimento àqueles a quem Ele deseja. Não é todo mundo que tem acesso à verdadeira sabedoria. Paulo deixa claro ainda que essa sabedoria é exposta, é manifestada, é visível, é declarada na simplicidade da pregação do Evangelho. Segundo Paulo, o Evangelho contém tudo que o homem precisa saber, tudo que o homem precisa conhecer, ainda que a pregação do Evangelho seja extremamente simples, aos nossos olhos até óbvia demais. Para alguns, inclusive, arcaica ou ultrapassada. Já naqueles dias, ou seja, quase 2000 anos atrás, muitos já consideravam a pregação do Evangelho ultrapassada. Vimos semana passada que para uns a pregação do Evangelho, ou seja, anunciar um Cristo crucificado, para uns era escândalo e para outros era loucura. Para aqueles, os judeus que queriam ver manifestação de poder, é escandaloso, é absurdo, não faz sentido um Deus santo pregado numa maldita cruz. E para outros, como os gregos, que queriam entender a fé, queriam ter acesso a Deus por meio da compreensão filosófica, para esses é loucura, é irracional, um Deus pregado numa cruz. Aí Paulo usa esse trecho da carta, que é o nosso capítulo 2, para explicar o seguinte: ainda que seja simples demais a pregação,
ainda que aparentemente seja óbvia demais a pregação. É na pregação do Evangelho que está contida toda a sabedoria de Deus, todo o conhecimento de Deus. E nem todo mundo vai entender, nem todo mundo vai perceber, nem todo mundo vai ter essa sabedoria. E nós vamos ver que o Senhor dá esse entendimento, essa compreensão, essa revelação também a quem Ele deseja, mas sempre pela pregação simples do Evangelho de Jesus ou da mensagem da cruz, como você queira. Por isso que Paulo iniciou esse trecho da carta dando um testemunho pessoal em primeiro lugar. No versículo 1 ele diz o seguinte: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Ele lembra que quando ele pregou aos coríntios, ele não fez isso ostentando nem linguagem e nem sabedoria humana. Nesse ponto, queridos, Paulo estava se lembrando de um período de aproximadamente 1 ano e meio que ele esteve entre os coríntios. O período que ele plantou a igreja de Coríntios. Por 1 ano e meio, Paulo encheu a cidade com a pregação do Evangelho. Por 1 ano e meio, ele pregou e anunciou o Evangelho para todos lá naquela cidade. No livro de Atos, preste atenção, no livro de Atos, no capítulo 18, do versículo 1 ao 11, narra essa passagem de Paulo por Coríntio. Não foi um período longo, foi apenas 1 ano e meio, mas foi um período extremamente produtivo para o Evangelho naquela cidade. Olha o que diz, eu vou ler para os irmãos, Atos capítulo 8, versículo 4, diz assim: e todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. O verbo persuadindo aqui pode nos dar aquela ideia errada de que Paulo usava de técnicas de convencimento, mas não é essa a realidade, ele vai testemunhar disso lá onde nós lemos em 1 Coríntios. Mas o texto de Atos diz que todo sábado ele estava na sinagoga. Sábado era dia de reunião na sinagoga. Então ele ia para lá para poder pregar o Evangelho. Paulo não pregava durante a semana, é um detalhe importante. Paulo não pregava durante a semana porque ele tinha que ter um outro trabalho para se manter em Coríntios. Mas o texto diz que quando Timóteo e Silas chegaram com ofertas para a manutenção do ministério de Paulo, ele pôde se dedicar integralmente à pregação do ofício. Aqui, no capítulo 18 de Atos, no capítulo 5, diz assim: quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo é o Senhor. Como fruto dessa pregação de Paulo na cidade de Corintos, homens importantes se converteram ao Evangelho. Pessoas importantes se renderam à mensagem da cruz. O texto de Atos termina assim no versículo 11. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Pois bem, voltando para 1 Coríntios 2, é desse período que Paulo está se referindo, quando ele disse o seguinte: eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. O período de plantação daquela igreja, o período altamente produtivo, a igreja foi consolidada, o Evangelho alcançou pessoas improváveis e o nome de Deus foi glorificado, isso tudo sem que Paulo manipulasse os seus ouvintes. Isso tudo sem que Paulo utilizasse de técnicas de convencimento. Isso tudo sem a necessidade de um apelo emocional, nada disso. Segundo Paulo, o período que ele passou entre os coríntios, período altamente produtivo para o Evangelho, em que a igreja nasceu e se consolidou. Isso tudo aconteceu milagrosamente, apenas pela mensagem da cruz, pela pregação do Evangelho. Ou como ele diz aqui, não o fiz com ostentação de linguagem e nem ostentação de sabedoria. Obviamente, Paulo era um excelente pregador, mas ele confiava mesmo, era na mensagem que ele tinha. Paulo confiava na pregação fiel do Evangelho.
e não em sua oratória, e não em sua capacidade, e não em seu dom, nada disso. A eficácia da pregação está na mensagem. Na mensagem. No decorrer do texto de hoje, Paulo deixa claro que ele confiava na mensagem do Evangelho por 3 motivos. Apenas 3. Do versículo 2 ao 5, ele diz que o Evangelho é centralizado em Cristo e na sua cruz. Primeiro motivo dele confiar na pregação do Evangelho. Do versículos 2 ao 5, o Evangelho é centralizado na pessoa de Cristo e na sua cruz. Do versículo 6 ao 9, o Evangelho foi planejado pela mente santa de Deus lá na eternidade. E por fim, do versículo 10 ao 16, o Evangelho é revelado à igreja apenas e tão somente por uma obra poderosa do Espírito Santo. Não tem como, não tinha como o apóstolo não confiar na pregação do Evangelho. Centralizado em Cristo, nasceu na mente de Deus e é operado, é revelado através do Espírito Santo. Vamos ver um tópico de cada vez? Em primeiro lugar, Paulo diz que sua pregação do Evangelho foi centralizada em Cristo e em sua cruz. Ao versículo 2 ao 4. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Olha que maravilha! Paulo, ele está revelando aqui que o seu ministério entre os coríntios se deu em momento de grande fraqueza para ele, o pregador, o pastor. Ele reconhece que dele próprio jamais sairia a obra que aconteceu na cidade de Corinto. Ele reconhece que ele não tinha capacidade, talento, dom, habilidade suficiente para fazer tudo o que aconteceu naquela grande cidade. Mas ele diz por quê? Que mesmo com todas as suas deficiências, a obra prosperou em Corinto. Porque a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito. Está com letra maiúscula na tua Bíblia, não está? O Espírito Santo. Do Espírito e de poder. Aleluia. A cruz de Cristo era o tema central da pregação de Paulo. A obra de Jesus era o tema central da pregação de Paulo. Jamais deve ter pregado um único sermão sem apontar para Cristo. A cruz de Cristo, queridos, permeava toda a pregação paulina. A cruz de Cristo era a força motriz da pregação de Paulo. E, consequentemente, a igreja nasceu e cresceu doutores na cruz de Jesus. A pregação de Paulo não era um discurso ideológico, ele não pregava uma ideologia humana. A pregação de Paulo não era um discurso autobiográfico, ele não falava de si. A pregação de Paulo não era uma sessão de piadas, ele sabia que a pregação é coisa séria, ele não subia na plataforma, não assumia um púlpito para ficar contando piadas, já que ele já tinha noção, como todo pregador precisa ter, de que está lidando com vida e morte, com céu e inferno. Ele sabia disso. A pregação de Paulo também não era uma palestra motivacional, nem um apelo sentimental. Sua intenção não era que os ouvintes se sentissem motivados para um novo recomeço, com uma vida vitoriosa, em que daqui para frente tudo vai dar certo. Não era isso que ele queria. Paulo tinha um motivo muito sério, muito grave, para não fazer de sua pregação um discurso ideológico, uma mensagem motivacional. Paulo não pregou, como a maioria dos pregadores modernos,
Ele não usou técnica de convencimento, ele não fez de sua pregação uma palestra motivadora. Paulo não usou nenhum tipo de técnica para melhorar sua performance como pregador e assim atrair multidões para a igreja de Corinto, porque ele tinha consciência de que, se aquele povo se juntasse para ouvi-lo por outro motivo, senão a pregação do Evangelho, ele não criaria ali crentes de verdade na cruz de Cristo. Qualquer pessoa, Osher nos ensina isso. Quando você usa técnicas carnais para atrair alguém para a igreja, você vai ficar refém de mais técnicas carnais para mantê-los na igreja. Olha o que Paulo diz no versículo 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Olha que maravilha. Ele não queria ganhar pessoas para si. Ele não queria ganhar pessoas para o seu movimento. Ele sabia que se não fosse por uma obra exclusiva do Espírito Santo, ele até conseguiria lotar a igreja de Corinto, mas que em pouco tempo aquele povo engrossaria a multidão dos desigrejados desse mundo, desviados do Evangelho. O receio de Paulo, e talvez hoje a maioria não tenha esse receio, era você convencer as pessoas a permanecerem na fé por outros motivos, sem ser Cristo Jesus. Daqui a pouco a pessoa se decepciona da fé. A pessoa vai cair em si e falar, pai, novo recomeço nada mudou. Não tem nada diferente. Não tem como ter um novo recomeço se os pecados são os mesmos. O coração é o mesmo. Aí a pessoa cansa da fé, cansa do ambiente religioso e se desvia do Evangelho sem nunca ter conhecido o Evangelho. Torna-se avesso à igreja sem nunca ter conhecido uma igreja cristã. Paulo já sabia disso, há 2000 anos atrás. Por isso que, em primeiro lugar, ele deixa claro que a sua pregação consistia tão somente em Jesus e na mensagem da cruz. Era o tema central de suas palestras, de suas pregações, de toda vez que falava com os irmãos e seus discipulados em aconselhamento, era para a cruz que ele apontava. Em segundo lugar, Paulo diz que sua pregação, a mensagem do Evangelho, foi planejada por Deus desde a eternidade, por isso ele confiava na mensagem. Olha o que diz o versículo 6 até o 8. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, o qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Salvador da glória. Olha que maravilha. Nesse trecho de sua carta, Paulo assume a origem divina de sua mensagem. Ele está dizendo que a mensagem que ele pregava, ou que ele pregou por 1 ano e meio em Corintos, não saiu de sua cabeça, mas que também não foi fruto de filosofias humanas. Segundo Paulo, sua pregação era pura sabedoria divina, era sabedoria de Deus. A mensagem da pregação de Paulo foi determinada por Deus, onde e quando? Lá na eternidade. Foi Deus quem definiu. Mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, o qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Há 2 detalhes muito importantes aqui nesse pequeno trecho. 2. Primeiro, Paulo escreveu que sua mensagem, Deus pré-ordenou desde a eternidade. Isso é importante?
É um detalhe importante, não é? Ou seja, não é o ouvinte quem define o teor da mensagem. Mas também não é o pregador quem decide o teor da mensagem. Quem decide o teor da mensagem é o dono da mensagem. É o dono da sabedoria. É o dono da igreja, o dono da pregação. Não é mais ninguém. Nesses dias, eu tenho ouvido algumas pessoas dizendo, preste atenção, não sei se você já ouviu isso. Algumas pessoas criticando a igreja diz que o problema é que a igreja tem dado respostas para perguntas que o mundo não tem feito. Já ouviu alguém falar isso? Nunca vi. Só eu que ouço esse tipo de gente doida? O problema, Ricardo, é que a igreja tem respondido perguntas que o mundo não tem feito. Quem diz isso, segundo eles, isso tem tornado a mensagem da igreja irrelevante para a sociedade. Porque enquanto a igreja tem uma mensagem, os jovens, por exemplo, querem saber de outra coisa. Quer saber de mercado de trabalho, quer saber de equilíbrio socioambiental, quer saber de responsabilidade não sei o quê. Os temas propostos pela sociedade, os temas atuais. A sociedade tem uma pauta atual. E na cabeça desses irmãos, a igreja tem que responder essas pautas propostas pela sociedade. Eu me lembro quando eu cheguei na Igreja Batista, pediram para eu dava aula numa classe de adultos, e lá na classe de adultos, estávamos com uma revista fazendo exposição da Carta de Tiago. Magnífica, magnífica. Evangelho prático, da Carta de Tiago. Um dia faltou o professor da classe dos jovens. Aí o pastor chegou e falou, você não pode... Porque tinha um professor substituto para os adultos, mas para os jovens não tinha ninguém. Aí a gente não preparou a lição, mas dá para a gente estudar junto, não é verdade? O ideal é preparar a lição com antecedência. Não preparei, a gente vai ler e vamos estudar. Fui lá, crendo que os jovens estavam estudando Bíblia. Quando eu cheguei lá, era o jovem e o mercado de trabalho. Uma outra revista. Rapaz, eu pensei, é importante, é um assunto importante. Mas por que adulto está estudando teologia? Por que os adultos estão estudando Bíblia? Enquanto para os jovens, você não dá Bíblia. Se você desse Bíblia e também tirasse essas dúvidas, se você desse doutrina para os jovens e tirasse essas dúvidas, ou usasse das doutrinas, das aplicações, para estabelecer padrões para a sua vida em sociedade, mas não. Como na cabeça deles o jovem não quer saber de doutrina, você ensina a doutrina para os adultos e para os jovens você dá palha. E a classe tinha 3, 4 pessoas, né, amor? Aí eu falei, isso tem que mudar. Falei com o pastor, a próxima revista foi uma exposição da carta aos Romanos. Rapaz, a gente deitou cabelo com Romanos para os jovens. Saímos de lá com quase 40 jovens na classe, de jovens, aprendendo doutrina. Porque eu não sei quem foi quem disse, Luizinho, que jovem não quer aprender doutrina. Aí nessa ânsia de você responder às perguntas que o mundo está fazendo, nós esquecemos que quem define a pauta da pregação e da mensagem da igreja é o Senhor. E Ele já fez isso antes que houvesse mundo. Não é o mundo que dita a pauta da igreja, nem é o pregador, é o próprio Deus. Então o primeiro detalhe nesse pequeno trecho é esse aqui. É o Senhor quem define o teor da pregação. Outro detalhe ainda aqui nesse trecho é que Paulo chama essa sabedoria de Deus de mistério. Olha o versículo 7. Mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta. A palavra mistério aqui não tem o mesmo significado, o mesmo sentido que tem hoje em dia. Mistério aqui não é um enigma, não é um segredo o qual o homem pode desvendar. Mistério aqui na carta de Paulo tem o sentido de um lugar oculto, impossível do homem conhecer. Mistério aqui tem o sentido de um segredo o qual o homem é totalmente impossibilitado de ter acesso. É algo oculto em Deus, que ninguém consegue acessar,
por sabedoria humana, por esforço humano. É um segredo que Deus escondeu, completamente inacessível a qualquer um dos homens. É esse o sentido de mistério aqui. Porém, Paulo diz que isso tudo que é inacessível aos homens, o Senhor, somente por amor, revelou à igreja. Revelou aos seus santos. A mensagem da cruz, que até hoje, para muitos, é um mistério indesvendável, para a igreja é algo claro como a luz do dia, porque o Senhor nos revelou. O Senhor nos revelou. Se não fosse por uma ação de Deus, estaríamos às cegas ainda. Compreende isso? Paulo termina esse segundo trecho da sua carta com um dos versículos mais mal aplicados da Bíblia, que é o versículo 9. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Queridos, nesse ponto, Paulo não estava falando de nenhuma bênção material, por melhor e mais nobre que ela seja. Paulo também não estava falando de nossa morada eterna, de nossa herança nos céus, por melhor que isso seja. Aquilo, preste atenção, aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, e que Deus tem preparado para aqueles que o amam, é a compreensão da mensagem do Evangelho. É o entendimento da mensagem da cruz. É a sabedoria divina. É o conhecimento divino que Deus dá somente àqueles que o amam. O que Paulo está dizendo aqui, ele está reforçando aquela ideia de mistério, lembra? Mistério como algo inacessível. Ninguém viu, ninguém sentiu, ninguém percebeu, jamais penetrou no coração humano. Porém, Deus, em sua graça e misericórdia, Ele dá àqueles a quem Ele quer essa compreensão. Daí o fato da pessoa viver em nosso meio 1000 anos e nunca compreender o Evangelho. É um mau sinal. Agora, por fim, em terceiro lugar, Paulo diz que esse entendimento do Evangelho é revelado à igreja apenas por uma ação poderosa do Espírito Santo. O versículo 10. Mas Deus nolo revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas. Seguindo, porque qual dos homens sabe as coisas do homem que está nele? Assim também quem as conhece, senão o Espírito de Deus. Não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Queridos, nesse trecho, Paulo está descrevendo aquilo que na doutrina nós chamamos de iluminação do Espírito. Ou seja, segundo a palavra de Deus, o homem morto em seus pecados é incapaz de entender as coisas de Deus. Na verdade, é pior que isso. O homem morto em pecado está completamente cego e surdo para a voz de Deus e para a mensagem do Evangelho. Morto não enxerga, morto não ouve, morto não sente. É um grau de insensibilidade imensa a voz de Deus e a mensagem do Evangelho. Descrevendo esse estado do homem em pecado, em Romanos capítulo 3, do versículo 10 ao 12, Paulo diz o seguinte, preste atenção. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A descrição de Paulo para o homem morto em pecado é uma descrição terrível.
Porque a pessoa não está apenas em estado de pecado, não está apenas no lamaçal do pecado, uma figura que nós gostamos de usar, mas o que a Bíblia nos ensina é que a pessoa está sepultada em pecado, está morta em pecado, incapaz de, por conta própria, mudar o seu estado. Incapaz. Nessa condição, é impossível o homem ouvir e entender a pregação do Evangelho. Por isso que todos necessitam de uma ação poderosa do Espírito Santo, os arrancando da sepultura, curando suas cegueiras e rompendo sua surdez. É nesse ponto que a nossa doutrina se difere de muitas outras. É na ordem dos acontecimentos, não é verdade? Nós acreditamos que, em primeiro lugar, Deus ressuscita o morto, para depois convencê-lo. Em primeiro lugar, Deus regenera, porque não tem como pregar para o morto, não vai acontecer nada. Então, em primeiro lugar, Deus arranca-nos da sepultura, rompe a nossa surdez, tira a nossa cegueira. Aí que nós compreendemos e passamos a ter fé. Não pode ser ao contrário. Como que o morto vai ter fé? Fala para mim. Como que o morto vai decidir? Fala para mim. Mas o Espírito Santo faz essa obra maravilhosa de regeneração, que é arrancar-nos da morte para a vida. A sabedoria, a compreensão, a mensagem, o entendimento, aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que jamais penetrou no coração humano, mas que Deus revelou por meio do seu Espírito, é a mensagem da cruz, que é revelada a cada um dos quais o Senhor ama, através do Espírito Santo. Não tem como Paulo não confiar nessa mensagem. E não tem como nós também não confiarmos. Uma mensagem simples, singela, pura, para muitos arcaica, ultrapassada, mas é a mensagem que nasceu no coração de Deus e é aplicada no coração pelo Espírito Santo. Paulo termina esse ponto, ou esse capítulo, no versículo 16, dizendo assim: pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. É claro que Paulo não está dizendo que nós temos a mente de Cristo no sentido de conhecermos as coisas como Cristo conhece, ou ter o mesmo entendimento que Cristo tem. Não é isso, não é isso. Ter a mente de Cristo aqui significa que temos um conhecimento que não é nosso. Temos uma sabedoria que não é nossa. Temos uma percepção que não é nossa. Que nós chegamos à conclusão de coisas espirituais não por merecimento próprio, não por habilidade própria. Ter a mente de Cristo significa que seu conhecimento conosco, para que nós consigamos compreender o que é necessário que compreendamos para a salvação. E assim termina o capítulo 2. Não podemos esquecer, queridos, para qual igreja Paulo estava escrevendo essa carta e qual problema ele estava tratando nesse ponto da carta. Os coríntios eram uma igreja com muitos problemas e a divisão era apenas um deles. Paulo combateu a divisão da igreja tratando de uma das causas da divisão, que era a idolatria, a personalidade. O que estava acontecendo lá em Corinto? A igreja estava partida em grupos. Nós vimos isso na segunda mensagem dessa série. A igreja estava partida em pelo menos 4 grupos. E cada grupo elegeu uma personalidade para seguir. Uns se diziam ser seguidores de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro. Na cabeça daqueles crentes, os servos de Deus se tornaram mais importantes que o próprio Deus. Na cabeça daqueles irmãos, o mensageiro, ou os mensageiros, se tornaram mais importantes que a mensagem. E assim, começaram a idolatrar homens, a seguir homens no lugar de Deus.
Para exortar os irmãos, Paulo os lembra que a mensagem do Evangelho, que é o que mais importa na igreja, não é fruto de sabedoria humana, não nasceu em sua mente, nem na mente de Apolo, nem na mente de Pedro, mas é uma obra exclusiva do Deus Trino. O Evangelho é uma obra exclusiva do Deus Trino. Paulo está tentando convencer os irmãos o seguinte: não me sigam, não me valorizem tanto. Não pensem que eu sou o que eu não sou. O que eu prego é uma mensagem que não é minha. Pedro prega uma mensagem que não é dele. Apolo prega uma mensagem que não lhe pertence. A mensagem que nós pregamos pertence a Cristo, pertencem a Deus, nasceu no coração de Deus e é aplicada pelo Espírito Santo. É uma obra exclusiva da Trindade Santa, a pregação do Evangelho. Que maravilha! O Deus Pai planejou, o Deus Filho executou e o Deus Espírito Santo aplica nos nossos corações, aplica em nossas mentes, em nossa vida. Por isso que essa mensagem é poderosa, porque não foi inventada por homens, nenhuma mensagem inventada por homens, nenhuma doutrina inventada por homens teria o poder e força para mudar a história da humanidade, para percorrer por 2000 anos de história, ainda forte, poderosa, mudando vida nos 4 cantos dessa terra. Nenhuma mensagem, nenhuma filosofia humana conseguiria fazer isso. Tivesse nascido na cabeça de Paulo, ia morrer no 1º século essa pregação. Mas, queridos, tudo vem de Deus. A mensagem da igreja vem de Deus. O Evangelho vem de Deus. Precisamos confiar no Evangelho, mas nós precisamos aprender a confiar só no Evangelho. Não basta confiarmos no Evangelho. Não basta confiarmos na sabedoria de Deus. Não basta confiarmos na mensagem da cruz. Precisamos confiar só no Evangelho, só na sabedoria de Deus, só na mensagem da cruz. Isso é muito diferente. Digo isso porque é um perigo quando nós associamos qualquer coisa ao Evangelho, na tentativa de torná-lo mais eficaz. Alguém pode chegar para você e falar o seguinte: o Evangelho não basta. O Evangelho é bom, o Evangelho é poderoso, mas o Evangelho por si só não é suficiente. O Evangelho sozinho não vai resolver os seus problemas. É um perigo. Uma mentalidade nova, não nova, mas que tem surgido novamente com toda força. Os coríntios já queriam misturar o Evangelho com sabedoria humana. O resultado foi uma igreja em guerra. Agora, na história da igreja, já associaram o Evangelho com culto pagão, já associaram o Evangelho com filosofias humanas, já associaram o Evangelho com ideologia política, já associaram o Evangelho, ou hoje é muito comum, associar o Evangelho com pautas identitárias, mas nada disso funciona, queridos. Nada disso funciona, tudo isso é um perigo. Apenas o Evangelho, e só o Evangelho, ele sozinho, somente ele tem o poder de transformar vidas, cidades e sociedades completamente. Só o Evangelho. O que o Evangelho não fizer, ninguém mais fará. E o problema? Quando você mistura qualquer coisa à mensagem do Evangelho, o fim é uma catástrofe. Coríntios quis misturar sabedoria humana. Resultou numa igreja idólatra, dividida em partidos. No início do século XX, os cristãos empolgados com as descobertas científicas queriam conciliar a teologia, a doutrina com as novas descobertas científicas e nasceu o liberalismo teológico, colocando em xeque a veracidade da palavra de Deus. No fim do século passado, tentaram associar o Evangelho à causa social. Nasceu a teologia da libertação, missão integral, em que abandonam completamente a mensagem da cruz e começam a entender que o problema do homem é social, não é espiritual. E hoje confundem o Evangelho, ou misturam o Evangelho com pautas identitárias.
E novamente teremos pessoas frustradas, pessoas enfermas na alma, porque qualquer tipo de movimento desse nível é incapaz de resolver o verdadeiro problema do ser humano. Apenas o Evangelho e só o Evangelho, ele sozinho. O grande problema do homem não é social. O grande problema do homem não é intelectual, o grande problema não é educacional, o nosso grande problema não é econômico. Creia nisso. Creia nisso. Eu acho que devemos investir de forma ampla em educação, por exemplo. Eu acho que o que se faz com educação em nossa nação é uma vergonha. Mas eu não tenho a menor pretensão de achar que resolvendo o problema da educação vai resolver os nossos problemas. Nós vamos ter miseráveis, corruptos, ladrões com diploma universitário. Não muda, porque o problema do homem não é educacional, não é social. O problema do homem é o pecado. Se o problema do homem é um pecado, a única solução é o Evangelho. O grande problema é o pecado, queridos, é o pecado que faz com que seres humanos sejam egoístas, trapaceiros, insensíveis, imorais, violentos, racistas, corruptos, preguiçosos, intolerantes, maledicentes e uma série de outras coisas, de outras maldições, de outras características negativas, coisas terríveis que o homem é capaz de fazer, de reproduzir. A culpa disso tudo é o pecado. Se é o pecado, eu não vou resolver isso, não vamos resolver isso com política social, com militância e nada mais. Vamos resolver jamais, mas iremos minimizar essas questões pregando o Evangelho. O que o teu vizinho precisa não é de uma cadeira elétrica, ele precisa do Evangelho. O que o teu patrão precisa não é de um paredão de fuzilamento, ele precisa do Evangelho. Teu esposo, tua esposa, teu filho precisa encontrar Jesus. Nossos governantes precisam de Cristo. Os ricos e os pobres precisam de Jesus. Precisam se arrepender de seus pecados e correr para a cruz de Cristo. A mensagem da igreja, ou seja, a igreja é a única que tem a mensagem poderosa o suficiente para mudar as realidades. Aí a igreja, que é a única que tem essa mensagem, começa a misturar a mensagem, começa a abrir mão da mensagem, começa a ter uma outra mensagem, deixa de confiar unicamente na mensagem. A mensagem que transformou a vida por toda a história é abandonada por muitos de nós, na tentativa de encontrar refúgio, de encontrar solução em outras formas, em outros meios, em outras fontes, se não na pregação do Evangelho. Somente a pregação do Evangelho, com a atuação poderosa do Espírito Santo, pode mudar esses corações corruptos, ladrões, imorais, presunçosos, avarentos, em um novo coração. Somente a pregação. Eu quero terminar com algumas aplicações. Para Paulo, a mensagem da cruz era suficiente para edificar uma igreja forte, com crentes fortes, e para nós também. Para nós também. Essa igreja, a Igreja Batista da Graça, não tem mais nada para te oferecer além da mensagem da cruz. Mas crê em mim, isso é suficiente. Isso é suficiente. Nós somos pessoas distintas, irmãos, vivendo momentos distintos. Alguns hoje aqui estão atravessando por um vale de lágrimas. Outros por um vale de vergonha, outros por um vale de decepção. Outros por um vale de insegurança, outros por um vale de medo. Para todos vocês eu tenho a mesma mensagem. Olhe para a cruz. Volte-se para a cruz. Somente olhando para a cruz e entendendo o que aconteceu na cruz do Calvário, é que você conseguirá superar o seu medo, a sua culpa,
enxugará suas lágrimas, descobrirá a tua verdadeira identidade em Deus e renascerá para uma nova vida, somente olhando para a cruz. Se a igreja olhar para a cruz, torna-se uma igreja mais forte, com menos divisão. Não porque é um ritual, não é uma simpatia. Nós não usamos a cruz com forma mística, não há poder no objeto. Obviamente, olhar para a cruz, eu estou me referindo àquele ato de trazer à memória o que houve lá na cruz do Calvário e entender o significado da cruz do Calvário. Entender como que no Calvário o Senhor Jesus tomou nossas dores, como que no Calvário ele tomou sobre si a porção da ira de Deus que estava reservada a cada um de nós, e isso por amor. Rapaz, nós iremos trabalhar melhor com o nosso passado, se entendermos o que aconteceu na cruz. Iremos responder melhor aos nossos pecados, se entendermos o que aconteceu na cruz. Seremos membros de igrejas diferentes, irmãos uns dos outros diferentes, à medida que nos aproximarmos mais e mais da cruz de Jesus. Então o que te falta não é mais compreensão. O que te falta não é mais oportunidade. O que te falta não é mais nada disso. O que te falta é se aproximar mais da cruz de Jesus, mais de Deus, entendendo o Evangelho e viver para e pelo Evangelho. Amém? Sim.